Boa tarde, seja muito bem-vindo para mais um Estúdio Inter que começa agora ao vivo, diretamente aqui da TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV, e também transmitido para o Brasil e mundo através do nosso site, que é muito fácil, né, gente? www.tvriopreto.tv. Tem também um jeito muito fácil de acompanhar a gente, que é só acessar as fanpages do Estúdio Inter ou da TV Rio Preto, que a gente já tá lá, ó, grudadinho com você, trazendo sempre as melhores informações. E olha só que bacana, né? Essa segunda-feira a gente já começa trazendo uma dica muito especial, em especial para as mulheres. Existe uma tendência, um modismo agora, das mulheres deixarem o rosto mais realçado, trazerem à tona uma beleza que está nos olhos, está nos cílios, né? Então aquela dificuldade que a gente tinha todos os dias de passar rímel, depois de tirar o rímel, foi substituída pela praticidade dos implantes dos cílios fio a fio. Porém, dentro desse universo da estética, que deixa a gente tão bonita, aliás, eu sou adepta, um beijo para as meninas da The Lashes, da Studio Love Lashes, que está aqui, ó, cuidam muito bem dos meus olhos. Existe perigos e existem coisas que a gente deve prestar atenção no antes, no durante e no pós, na pós-aplicação desse artifício de beleza. E quem vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais é o Dr. Marcelo Mendonça, ele que é oftalmologista e diretor da Clínica Glaucus, e tem um currículo, gente, extenso, que se eu for falar aqui para vocês, mas ó, só você presta atenção. Ele é formado pela USP, é especialista em oftalmologia e glaucoma pela Unifesp e pela Harvard. Olha que chiqueteza, gente. Eu adoro quando eu venho conversar com gente de gabarito assim, porque aí não tem dúvida. Bem-vindo, doutor Marcelo. Obrigado. Estou muito feliz em recebê-lo aqui de novo. A gente estava até comentando antes do programa entrar no ar, que a última vez que o doutor Marcelo esteve aqui, nem eu tinha bebê e nem ele tinha bebê. Agora a gente já está tudo de família nova. Continuamos na mesma condição, ambos com bebê. Que bom, né? Que ótimo. Doutor Marcelo, essa história dos cílios fio a fio pegou a mulherada de jeito, né? Eu falo que virou mais paixão nacional do que cerveja. Porque de cada 10 mulheres que eu encontro, pelo menos 8 já colocaram ou estão pensando em colocar ou já usaram em algum momento e estão aí vivendo suas experiências. O que a gente tem que prestar atenção? Então, Thaís, é muito interessante até você me chamar para falar desse assunto, porque esses procedimentos estéticos novos são uma tendência irreversível, é uma coisa que está crescendo, novas coisas estão aparecendo. E é importante que o posicionamento da classe médica na segunda década do século XXI não seja aquele posicionamento antigo de ser contra, de falar mal, de criticar, etc. O médico tem que andar de braços dados e trabalhar em cooperação com os outros profissionais da estética, porque um ajuda o outro e um resolve o problema do outro. Então, chegam no meu consultório, como você disse hoje, pessoas já com extensão de cílio, com uso prolongado disso, né? E como você também citou, o que a gente tem que saber é, na hora de colocar, na hora de indicar, durante a aplicação e o que pode acontecer depois. Esse procedimento de cílios, essa chamada extensão de cílio fio a fio, não é um procedimento tão novo assim, é da década passada. O que aconteceu de evolução ao longo desse tempo foi principalmente um aperfeiçoamento dos adesivos que são colocados no fio. A técnica foi melhorada, né? A técnica foi melhorada e o material, a substância adesiva foi melhorando. Uma das coisas que dava muito problema, existe até artigos científicos publicados sobre isso por volta de 2012, o formaldeído, o formol, na composição do adesivo, dava muita irritação, reação alérgica ou reação tóxica, até queimaduras nos olhos. Olha só. Então, os novos adesivos tendem a ter uma composição menor de formol, de formaldeído. Eu confesso que assim, antes de estar hoje com a Love Lashes, eu tive uma experiência há uns 3 anos atrás, que foi a primeira vez que eu coloquei uma extensão de cílios, fio a fio, e eu me peguei assim muito ressabiada com a história, porque o fio colocado era um fio de plástico muito grosso, pesado, então eu sentia aquilo o tempo inteiro nos meus olhos, e a cola usada causava um desconforto, um certo ardor, assim, que eu não conseguia identificar se era por conta do peso dos cílios, que era mais grosseiro, ou se era uma reação mesmo à cola. Resumo da ópera, fiquei 2 dias e arranquei o trem.
Porque incomodou. Então, eu percebi a diferença de uma profissional para outra profissional, de um tipo de material para outro tipo de material. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? Muito atento. E os materiais que estão sendo usados hoje para esse tipo de adesivo são basicamente, tem dois componentes que melhoram a biocompatibilidade do adesivo. Um deles é um parente, não é isso que eu vou falar, por favor, não tomem literal, mas é o cianoacrilato, que é um parente distante da Super Bonder. Uhum. Que é o adesivo que cola rápido, de maneira supercolas, sólida. gente, nós estamos falando de É a coisas que são super glue potenciais. americana, Uhum. super cola. O nome comercial nos Estados Unidos é esse mesmo, super glue. Que colam rapidamente e de maneira duradoura. Junto, para aumentar a biocompatibilidade, se acrescentou o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, que é um material que foi usado nas primeiras lentes intraoculares de catarata no século passado. Nossa. Quando começaram a colocar lentes intraoculares na retirada de catarata, o primeiro material usado foi esse, o PMMA, que é totalmente biocompatível. Então, a adição dos dois materiais melhora a compatibilidade, diminui essa agressividade no olho. Pode falar. Um momento crucial disso aí, falando do adesivo, mesmo tendo o melhor adesivo do mundo, são substâncias orgânicas, são substâncias que têm solventes orgânicos que soltam vapores. Para você entender, um cheiro de esmalte, por exemplo, esse tipo de solvente orgânico. Esses vapores, eles podem irritar os olhos mais sensíveis. Então é bom que o procedimento em si seja feito num ambiente bem ventilado. Nas primeiras horas os olhos tenham uma troca de ar frequente, para evitar uma irritação, uma reação tóxica. Existem dois tipos de reação. A reação tóxica, que é a ação imediata da substância sobre os olhos, como se fosse uma queimadura, e a reação alérgica, que depende de uma reação imunológica. Aí ela demora mais para começar, mas também demora muito mais para terminar. Uhum. Às vezes não passa sem tratamento, ou até mesmo exige a remoção dos cílios. E o que a gente tem que prestar atenção? Então, por exemplo, o pessoal de casa que está acompanhando a gente, a mulher que quer fazer esse procedimento, ela está lá, ela começou a fazer o procedimento. O que ela deve observar nas sensações dela? E se está ardendo o olho, como é que a gente deve ficar atento a qualquer possível reação dessa? A primeira coisa a fazer, na verdade, é você selecionar se você é um bom candidato ou não a fazer, ou se você é uma pessoa que tem um risco de ter uma reação. Na nossa região... Como é que a gente faz essa seleção e como é que eu me avalio? Mas eu já vou falar. Na nossa região, aqui, Rio Preto, região, a gente tem, por norma, apesar de hoje estar chovendo, um clima mais seco. O clima mais seco ele é muito hostil para a superfície ocular. Então, a incidência de doença de superfície ocular, de disfunção da superfície ocular, seja ela mais ressecada ou mais sensível a qualquer estímulo, poeira, sol, enfim, partículas, é muito grande na nossa região. Se você já tem isso por natureza, sente seus olhos rasparem, ou seus olhos ficam vermelhos, qualquer mudança de ambiente, ou coça, vale a pena, talvez, fazer um tratamento, uma dessensibilização do seu olho, uma regularização dessa superfície antes de fazer o procedimento, para que o procedimento possa ser feito de maneira mais tranquila e mais segura. Até porque, gente, vamos combinar que assim, é um procedimento super delicado, né? Quem já fez aí sabe como é que é, a gente tem que tomar um monte de cuidados para que esses cílios dure um pouco mais de tempo na adesivagem, vamos chamar assim, né? No contato com a cola. E se você tiver um olho que coça constantemente ou que lacrimeja muito, o procedimento também não vai ter o resultado que ela gostaria que tivesse. Exato. E aí depois ainda corre o risco dela falar mal de quem fez o procedimento. Você, eu fiz lá em tal lugar, não ficou, não colou os cílios. Porque tem gente que é assim, né? Então, a questão a escolha do profissional é muito importante, né? E o profissional experiente, ele já sabe ele vai conseguir identificar quem é isso. A cliente, no caso, que a gente fala paciente, não é um profissional não médico, a cliente que tem potenciais problemas e às vezes até contraindica. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, existe uma assinatura de um termo de consentimento para a realização desse tipo de procedimento, porque lá as coisas são um pouco diferentes. Mas assim, escolher um bom profissional, escolher os melhores materiais disponíveis, incluindo adesivos, e aí na hora do profissional é que entra a técnica
cirúrgica, por assim dizer, que é quase uma técnica É cirúrgica quase uma mesmo, técnica cirúrgica, porque é uma coisa microscópica. A aplicação do adesivo tem que ser cuidadosa e evitar ao máximo contato direto do adesivo com a pele, com as membranas oculares ou até mesmo com a base dos cílios. A gente não vê isso acontecer com frequência, isso são coisas acidentais. Mas na ocorrência disso pode ter uma reação química, uma reação, um ferimento ocular mais sério. E depois que eu coloquei, lá durante o procedimento foi tudo bacana, eu não senti nada, fui embora para casa. E aí, o que eu devo observar? Se aquilo pode estar me dando uma alergia tardia ou não? É a vermelhidão mesmo dos olhos? É uma irritação? Vermelhidão, lacrimejamento, dificuldade de manter os olhos abertos. Importante isso. Nas primeiras 24, 48 horas, ambiente muito ventilado. E se for uma reação, uma toxicidade leve, ela tende a diminuir com o passar das horas. No dia seguinte você já não vai estar sentindo mal. Se for uma reação alérgica, uma toxicidade mais grave, ela vai se agravar depois das primeiras 24 horas. Nesse momento, dependendo da intensidade dos sintomas, aí sim tem que se recorrer a um profissional médico para evitar reações mais graves. Aí sabe o que acontece? Muitas mulheres, quando passam por esse processo, ao invés de procurar o médico, um oftalmologista, não, vai procurar a clínica que colocou os cílios e aí a coisa fica mais complicada ainda. Tem que procurar o oftalmo, né? Deve procurar nessas reações mais graves, que tendem mais para a parte alérgica, até para não só para manutenção das extensões, mas para manutenção dos seus próprios cílios naturais, porque uma reação inflamatória prolongada no pelo do cílio, na base do cílio, pode provocar até uma queda de médio e longo prazo, irreversível dos cílios. Olha que perigo. Doutor, a gente já entendeu então aí como é que a gente cuida dos olhos, como é que a gente pode ficar bonita prestando atenção para essas reações alérgicas e tudo mais. Agora, dá um recadinho para a galera que está acompanhando a gente, de quanto em quanto tempo a gente tem que visitar o oftalmo, como é que a gente pode manter a saúde dos olhos em dia? Bom, Thaís, aí depende da idade. A gente estava falando de bebês. Na primeira infância, é bom que pelo menos o pediatra veja alguns sinais que são característicos de alterações oculares. Os bons pediatras sabem ver isso e sabem detectar e sabem encaminhar para um oftalmopediatra ou para um oftalmologista mais específico de alguma área, por exemplo, glaucoma congênito. Não é o objetivo da gente falar aqui hoje, que é um assunto aprofundado. Mas você vai voltar para a gente falar disso, que é muito importante. A gente vai falar com certeza, com prazer. Depois, na idade pré-escolar e escolar, é muito importante observar o desenvolvimento dos dois olhos e a visão, se ela está simétrica ou não. Entendi. Se a oclusão de um olho gera uma reação muito violenta da criança, é porque os dois olhos não estão se desenvolvendo com a mesma velocidade. Uma outra coisa que é importante nos dias de hoje, o uso de tablets, celulares, telas, que também é inevitável, que é uma tendência que as crianças entrem em contato com isso muito precocemente, de uma forma muito intensa, faz com que o uso da acomodação para perto seja muito constante. Isso está gerando um aumento na incidência de miopia, altas miopias na adolescência. Olha isso. E alta miopia na adolescência não é só a miopia, não é só o problema de grau de óculos ou lente de contato. Alta miopia é fator de risco para glaucoma e fator de risco para descolamento de retina. Olha aí, ou seja, algo feito aqui pode ter uma consequência lá Exatamente. na frente. Por isso que a gente tem que cuidar muito, né? Então assim, é inevitável, mas vale a pena alternar essas atividades com atividades de uso de visão de distância, ao ar livre, intervalar, Legal. Entendeu? Depois disso, durante a adolescência e depois disso no início da idade adulta, que são as fases onde são detectadas os primeiros sinais de doenças, críticas, né? Que, assim, são críticas. A gente consegue reverter algumas coisas nesses momentos. Exatamente. E depois disso, quando se chega aos 40 anos, as doenças mesmo oculares que começam a acontecer com mais frequência, início da catarata, início de glaucoma, muito embora o glaucoma possa começar em fases mais precoces, principalmente em quem tem antecedentes na família, mas a partir dos 40 anos, que coincide com aquela idade que a visão para perto, né, começa 40, a ficar... já tem que Exato. Então, isso é
acho que a natureza foi sábia de fazer isso, porque leva a pessoa a procurar um médico. Que bom, né? E nessa hora é a hora de fazer um exame completo. Perfeito. Completo, não só de graduação de óculos, esse tipo de coisa. Fazer um exame completo de fundo de olho, retina, pressão ocular, Legal. nervo óptico, para já detectar fatores de risco para doenças que podem cegar se não forem detectadas, não dão sintomas na fase inicial e são tratáveis nos dias de hoje, detectáveis. Ai, adoro, doutor Marcelo. Muitíssimo obrigado por ter vindo aqui compartilhar o seu conhecimento com a gente mais uma vez. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedor para o pessoal de casa. E ele vai voltar aqui, gente, para a gente tratar de mais assuntos, porque eu falo que, assim, nunca é demais a gente falar de coisas que vão trazer benefícios para a gente. Então, às vezes você aí de casa não sabia dos cuidados que você deveria ter antes de colocar uns cílios, ou em que momento você deveria cuidar da vista do seu bebê e assim por diante, não é mesmo? Obrigada mesmo, viu, doutor? Obrigado. Tamo junto e misturado. Olha só, você não saia da frente da telinha, porque aquela galera do bem que vem às segundas-feiras comigo falar de qualidade de vida e bem-estar, estão vindo pra cá depois do intervalo. Quem vai estar comigo é Ana Carol São Bento e o nosso querido paisagista Alberto. Estarão aqui comigo pra gente falar de coisas boas. Então te espero depois do intervalo. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 40 opções de lojas. Rio Preto Shopping, o meu, o seu, o nosso shopping. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 40 opções de lojas. Rio Preto Shopping, o meu, o seu, o nosso shopping. Estamos de volta e você viu que é importante, né, gente? Eu falo que o cuidado com a nossa saúde, de um modo geral, tem que ser ininterrupto. Pirou, marca no calendário lá, cria um calendário para que você possa controlar aí os seus exames, as suas idas com rotina ao médico. Isso não é demais, gente, é cuidado. Então, se a gente quer sempre mais saúde, mais qualidade de vida, a gente precisa estar em dia com os nossos doctors que estão por aí de plantão. Olha só, por falar em doctors de plantão, nossa plantonista de hoje é a água Hárida, que eu falo que eu não vivo sem, ela só traz benefícios, é uma água 100% medicinal. E, gente, é muito legal quando a gente fala disso aqui no programa, porque eu não falo isso da boca para fora, não, eu falo porque eu consumo, então eu atesto aquilo que eu uso mesmo, né? E para você que está acompanhando o nosso programa, que quer ter água Hárida aí no seu estabelecimento comercial, ela vai chegar nesse display lindíssimo para você, ó. Nosso Raoni está mostrando com detalhes aqui o nosso display, que cabe em todos os modelos de água, inclusive os copinhos descartáveis, lembrando sempre que a água Hárida é mais alegria, mais vida e mais energia. E para aquela galera que ainda não conhece, põe o VTzinho na tela já aí para a turma ficar por dentro do que é a água Hárida. Já imaginou ter saúde e bem-estar para tudo? Aqui em casa o que temos é disposição, graças a uma alimentação saudável como a água mineral Hárida. Sua rara composição contribui para o equilíbrio do organismo e atua contra diversas doenças. Água mineral natural Hárida. Viu só? Água natural é vida, gente. E água Hárida, então, é mais vida ainda. Muito bom. E por falar em mais vida, mais saúde, mais qualidade, ó quem tá aqui comigo. Ai, que dupla dinâmica, gente. Olha, eu tava com saudade de ter vocês dois juntos. Verdade, eu venho, o Alberto não vem. Não, tá um ping-pong essa segunda-feira. A segunda e terça-feira tá virando mas ping-pong. também, ó, nós temos 4. A gente tem que ir revezando, né? Tem que revezar, Não, até porque, ó, gente, esse povo fala, hein? Nossa Falando Senhora. Ontem só. eu já falei assim, deixa eu já confirmar agora, antes eu que todo vou. mundo... Eu tô indo. Vem, Mas é Alberto, legal. senão não dá pra você vir. Mas posso falar? É legal desse jeito, porque aí a galera de casa fica com saudade das dicas, fica com vontade de acompanhar E a gente mais. tem dicas mais legais. Exatamente.
Por falar em dica, o que o senhor pensou para nós Você hoje? falou dos doctors, então vamos falar dos doctors, das plantas, Ai, das que flores. linda, Você viu a adoro. chuvinha que tá Ai, caindo? que Gente, essa hoje? chuva Gente, mas coisa choveu boa. tanto, né? Choveu a madrugada inteira, né? Coisa Eu boa. vi, que delícia, eu dormi tão gostoso. Previsão até sexta-feira. De chuva? Exatamente. Que bênção, que bênção. Tava precisando Tava demais. precisando pra dar uma baixada na poeira, Nós dar uma tava pó, aliviada hein? na Coitado das secura. nossas crianças. É, de dar dó. De dar dó. E cuidado dos nossos olhos também, que sofrem Das nossas plantas. As nossas plantas sofrem com pó, né? Exatamente. Minhas plantinhas estão aqui, tudo felizes. Eu passei por lá essa semana, dei Você uma viu como olhadinha tá lá, eu vi. bonitinho? Ele só vai visitar o Jardim Daninha, sabe, gente? Ó, agora eu vou fazer uma reclamação aqui. Só vai visitar o Jardim Daninha. Pergunta não se ele viu? foi lá ver o coqueiro de casa. Não, vamos agendar, vamos agendar pra ver aquele coqueiro, como que tá. Você não viu por dentro como tá o que você plantou, que sobe assim e tudo. Aí, vamos marcar uma visita vendo? lá então, Ana. Lindo. É, eu ia fazer bolo de laranja pra ele, agora nem vou. Fala, Bom, conta quando a tudo gente das pegar a plantas. agenda, a gente vai... Não, tô indo agora lá. Bom, na última semana, a semana que passou agora, eu montei 2 pergolados. E ficaram lindos Ai, e tudo que mais. Tal. lindo. Então, a dica de hoje é O pergolado. o pergolado. Muito Então, eu bacana. separei algumas imagens tal, e a gente vai falar Pode sobre pôr na Lindo. tela então, Jairzinho. Olha Ai, que isso. lindo! tá? Para espaços grandes, né, Thaís? Você vê que ele tem... Nossa, que lindo. Ele tem uma cobertura, né, que é uma passarela, na verdade. Né? É feita a estrutura de madeira e vai uma cobertura de vidro ou De acrílico, de policarbonato. né, policarbonato e tudo mais e tal. E aí entra a trepadeira. Nesse caso aí é um jasmim dos poetas, né, que está Ai, já subindo gostei aí. do nome dele, Jasmim dos Bonito, Poetas. né? Bonito. E é um senhor pergolado, né? Ali tem uma abertura ali de 4 metros Nossa. entre um lance e outro. Nossa, que mas esse aí tá fantástico. bonito demais. Lindo, lindo. Com esse vermelho, eu adorei. Olha esse. Ah, Esse esse tá- combina com a minha Esse casa. tá fazendo a sua casa, Thaís. olha Ai, aí. que lindo, Tá dá vendo? mesmo. Eu quero! Aí a gente pessoa tem- já olha e já quer. Aí na minha casa também dá. Na sua casa também dá? Dá no fundo, onde o Alberto não foi. Dá Ó, pra aquele pôr, jardim que você tirou. Dá pra pôr. Menorzinho, mas dá. Mas dá. Ó, então ele tem uma coisa interessante nesse pergolado, a madeira ela foi reaproveitada, tá? Então é uma madeira de demolição e ela não sofreu nenhum outro tipo de tratamento. Do jeito que foi legal. tirado, ela foi trabalhada e foi E ela fica montada. mais bonita assim, né? Porque ela já tem uma história. Já tem a história, já tem as veias do tempo, né? É. Você vê que dá para colocar. Esse daí também tem uma cobertura, né? Você Tá. pode ver que e por cima da madeira entra uma cobertura. Tá. Porque tem móveis e tudo Uhum. mais, tal, né? Para Proteger. proteger. E é grandão, lindo. né? Lindo. Olha isso. Nossa, que incrível. chique. Não precisa muito. Ai, que vontade de tomar um chá que me deu. Pois é, um Ali, chazinho né? de maçã com Nossa, canela. Com aquelas bolachinhas que a Vanessa faz, Ai, invocadíssima. é low carb. Aí a gente tem 4 pilares, né? E 2 vigas. É de concreto? Não, esse é madeira. Madeira É para você também? ver que ele pode Que ser, lindo. ela pode ser tratada e pode ser trabalhado com pintura Que legal. também. Ah, e a outra você falou que era de demolição. Isso, ao lindo natural. Lindo. Combina com o seu vestido, a planta que tá Esse lá. daí, viu? É mesmo, olha lá, eu tô toda- Você estaria linda ali naquele cenário. Vamos vamos tomando chá. pôr na Carol lá. Vamos pôr a Ana Carol lá. Se tivesse um aplicativo que a gente recortasse a Carol, Pois pusesse lá ali, agora. ó. Meu vestido está Esse todo daí, dessa cor Thaís, violeta. ele não tem a cobertura em cima, né? Ele é vazado, os Tá. espaços são maiores, de 80 centímetros entre uma viga e outra e tal. E você vê que os móveis embaixo são tudo de metal. Então Ou seja, pode ficar resistentes ao tempo. ali o tempo todo. E o detalhe, por exemplo, como é uma trepadeira mais densa e ela está toda florida e tal, os espaços entre uma viga e outra, a Reduzem, tendência é ela ser maior para ela tomar uma proporção. Se você faz aquele pergolado Tá. bonitinho, simétrico e tudo mais, você acaba tampando, escondendo tudo aquilo. Entendi. Então, o grande show é o espaçamento que é dado. Nossa. Olha isso. gente. Ai, que lindo. Esse daí, Thaís, é o que eu falo sempre. Quando for fazer e você pretende colocar uma trepadeira com mais, que seja mais densa em cima do pergolado, ele não precisa ser você não precisa investir tanto na madeira, trabalhar e tudo mais, porque ela vai ser coberta. Tá? Sim. Você pode até fazer isso daí com um aramado. Então você faz Olha. uma estrutura aramada E e vai, tal, e ele... E deixa ele... e deixa vai ele tomar tomar conta, conta. tá vendo? Isso aí tá parecendo assim, Europa, né? Tem cara, né? Cecília, né? Só falta as uvas ali Quase agora o jardim depois. de casa. Ai,
Ai, que lindo. Que cut isso, Exótico. gente. Isso daí, Exótico. a gente parte para a parte exótica, tanto a planta quanto o pergolado. Então, ele é feito de bambu, que é um material que ele tem que ser muito bem tratado antes de ser feito e tal. E aí a gente vê essas coisas penduradas, você fala, Gente, mas então- o que é isso? São flores. São Lindo. flores, São que flores, diferentes. é chamado papo de peru. Tá Tá parecendo vendo? mesmo. Né? É. Isso. Então a gente tem duas coisas, né, exóticas aí, né? Que é A Thaís imitando É, a Thaís imitando o peru e é uma o coisa exótica. papo do peru ali. Mas é lindo, Gente, ficou uma eu combinação falo, perfeita. essa segunda-feira. Eu falo que segunda-feira é terapia do riso. É, a gente tá tudo meio abobado ainda. As pessoas chegam. Olha isso, Thaís. Ai, que Gente, lindo. que incrível. Isso é bacana porque foi trabalhado também. Fabiano ia adorar isso daí, se ele estivesse aqui. Aliás, um beijo, Fabiano. Beijo, Fá. Ali, ó, embaixo, a gente tem um trabalho, né, artístico também no piso do pergolado. Nossa, então incrível, lindo. Tá? E aquilo que eu falei para você, as vigas de sustentação, né, são as madeiras. Em cima você não precisa trabalhar tanto a madeira, porque ela fecha. Essa daí Entendi. é a sapatinho de judia. O crescimento dela é muito rápido, então se você pretende encher logo, essa daí é uma... o bom dela é que ela dá flor o ano ano todo. inteiro. O ano Que inteiro. incrível. E dá uma cor super diferente, né? Que legal. Uhum. Lindo, adorei. Chiquetérrimo. Tem mais um, tá vendo? Ó, também a estrutura fechada Ai, em lindo. cima, né, de vidro, Dá vontade de tomar sol já. e você Já. vê Na chuva. toda a madeira exposta, tá vendo? Lindo, mas no calorão isso aí fica Isso show, é hein? vida. Fica. Nossa. Muito legal. Você pode aproveitar à noite também. Também. E tudo mais, né? Ele Muito é mais, legal. mais clean. Delícia. Eu sou suspeita porque eu acho que o pergolado ele dá um charme diferente para os espaços, né? Às vezes você tem lá uma área que tá mal aproveitada, que se você tiver um pergolado, um banquinho ali no meio, você já Pois tem um é, já espaço fica outra completamente coisa. diferente, né? E fica aquele espaço assim, como um coringa, né? Quero fazer algo E diferente. que você tipo, aproveita, aconchegante. porque você uma não aproveita, janta, né? uma recepção, você É. coloca lá uma decoração, trabalha com os E a tecidos. decoração fica fácil, né? Fica, porque já tem flor, Pois é. planta. Ana Carol São Bento, que você trouxe de dica para nós? Falando meu em amor? plantas, em coisas assim, kefir, você já ouviu falar do kefir? Kefir é vida. Kefir é vida. Kefir. É. Tem uma amiga Vou minha falar que Eu pra não você tive cultiva. tempo de fazer a minha muda. Eu falei que eu ia tentar gravar, Sim. eu não consegui fazer, gente, porque não deu tempo. Mas minha muda tá lá congeladinha, eu vou mostrar pra vocês como é Isso, que quando a faz. gente acordar, a gente mostra. É. Tem imagens Põe do na tela já kefir. aí pra gente, por favor. Eu vou falar um pouquinho sobre o kefir, os benefícios do kefir, na verdade. Outro dia a gente ensina a acordar ele, a tratar Acordar, ele. eu acho o máximo falar que ele tá dormindo. Tá mimindo. É igual os congelados Porque da novela da o Sete. kefir é o grão composto por vários micro-organismos, né? Certo. Então, até eu trouxe foto lá, o kefir Olha bonitinho. isso. Eu quero uma mudinha, viu, Ana Carol? Vamos, Depois que eu vamos. acordar os meus, eu te dou E sabe o que mudinha. é legal? Tá bom. Tem uma pessoa que eu conheço que tá fazendo patê, umas coisas já pronto para vender Olha para quem que não quer ficar bacana. cuidando. É porque do- dá um certo trabalho cuidar dele, Dá. né? Não é um trabalho, gente, é uma rotina que você É tem uma que fazer com ele. rotina, uma é. rotina. E eu coloquei aquela foto do intestino porque o kefir é um probiótico. Então ele melhora muito o funcionamento do organismo, muito o funcionamento do intestino. Legal. Então ele limpa o intestino, deixa o intestino mais Ele estaria forte. na mesma relação que o tal do kombucha, aquele kombucha? Também é probiótico, Que também é probiótico. Ah, legal, Então porque eles tá na moda agora esse aumentam tal a do imunidade kombucha. também, é uma delícia, super legal. E ele é bonitinho. Olha lá que bonitinho o kefir, Parece que um coisa couve-flor, né? linda. Um coral. Ó, e dá, Parece uma pipoquinha. e dá pra fazer patê, dá pra bater com fruta, dá pra fazer Yakult. Que legal, né? Dá pra fazer um monte de produto para as crianças, é muito interessante, porque melhorando o intestino, melhora a absorção de todos os nutrientes dos alimentos que a gente Que consome. fantástico. Aumenta a nossa imunidade, é maravilhoso. Aninha, ó, vamos combinar já que na semana que vem eu vou acordar os meus essa semana. Você grava tudo que a gente Eu quero ensina. mudinha, hein? É. A gente ensina como acordar, como cuidar, como Exatamente, tudo. porque E passa até uma receitinha. É muito legal isso, gente, porque primeiro que assim, normalmente as pessoas doam as mudas de É, kefir. a gente Então, doa as mudas. É muito legal porque você vai ter um custo muito baixo para ter um alimento muito, Muito saudável saudável. em casa. Então vale a pena Dá pra você fazer conhece queijo, alguém aí que ricotinha. tem a muda que possa
gosta de presentear. Senão depois a gente vai compartilhando aqui. Provavelmente vai aparecer alguém que tenha mudas pra Só doar. fazer um grupo, né? É. Um grupo O de legal é doação. porque depois começa a render muito, gente. Ele vai brotando, vai Sim. brotando, vai brotando, que não tem fim. Então, a ideia é essa mesmo, é a gente distribuir saúde aí A pras gente pessoas. distribui. Quem não tiver tempo de cuidar ou viaja muito alguma coisa, Entra em contato com entre em essa sua contato amiga. comigo. Pelo meu Instagram tem o telefone dela que ela Legal. faz e super bacana Vamos também. trazer ela aqui depois pra conversar com a gente também, que é super Vamos. legal. Ó, adorei, gente. Já. Passa rápido, né? Já, é que vocês estão dois fafarrão, vocês entraram só no segundo bloco, não posso fazer nada. Obrigada, viu, meus amores? Ana, você tá linda de lilás, devia usar mais vezes. O lilás ficou muito Obrigada, bom. adorei também. O Alberto está adorei. todo Minha sensual. roupinha. Né? O Alberto não está sensual de Está preto. tan, tan, Nós estamos de preto e tararara. Ana de lilás. Pois é, Né? bonita. Ó, que delícia essa segunda-feira junto de vocês, gente. É sempre tão gostoso a gente poder compartilhar essas dicas, que eu acho que são pequenas coisas que você pode ir colocando aí no seu dia a dia, que já vão transformando, são pitadinhas do bem. Então, vá acrescentando essas pitadinhas, esses temperos na sua vida e quem sabe, né? Depois você não conta pra gente como é que foram as melhoras aí que você colheu, tá bom? Um beijo gigantesco, você tenha uma semana iluminada, abençoada, cheia de coisas boas e muito produtiva, tá bom? Amém, amém, Beijo amém, gigantesco. amém. Amanhã às Beijo pra 14 horas todos. a gente tá junto de novo. Tchau, tchau.